Você provavelmente já deve ter tentado desenhar no Ibispaint e ter percebido que tem mais de 385 pincéis diferentes e ter se perguntado: eu só quero pintar a pele e eu não sei que pincel utilizar. Nesse vídeo você vai estar aprendendo em cada aspecto do desenho, qual pincel utilizar, qual pincel utilizar no esboço, qual pincel utilizar na lineagem, qual pincel utilizar na pele, qual pincel... Eu vou estar ensinando tudo nesse vídeo, então fique aí no vídeo que eu vou estar ensinando. É isso. Fala galera, quem tá falando é o Fu e um dia eu vou ser um cá. E hoje, como eu falei, eu vou estar ensinando como funciona essa questão dos pincéis no Ibispaint. E o primeiro conceito que eu vou estar ensinando aqui é como salvar os pincéis. Toda vez que eu falar de algum pincel, eu vou estar falando e colocando o QR Code aí na tela para vocês virem aqui em 3 pontinhos. Nós já podemos ter que tirar o print e vir aqui em exportar. Você aperta em exportar não, meu Deus. Importar. Vocês vai aparecer essa imagem assim. E vocês conseguem adicionar o pincel, basicamente, entendeu? Basicamente isso. O primeiro pincel que eu gosto de utilizar é esse pincel, caneta de filtro macia e caneta de tinta dura. Ambos pincéis funcionam muito bem, porque eu estou falando, que é basicamente fazer uma line art mais dura possível e parecida com anime. Deixa eu fazer uma line art aqui rapidinho, só para vocês terem noção. Quando tá bem, eu tenho que estar diminuindo um pouco mais, para vocês entenderem. E vocês estão vendo que está fazendo uma line art bem precisa, como a line art. E vocês podem estar reparando que a line art que eu fiz e a line art com esse pincel é diferente, pelo simples fato que eu utilizei pastel macio também serve para line art, e agora pastel macio. Ambos funcionam para line art, mas eu gosto de utilizar bem mais o pastel macio. O pastel macio basicamente funciona para tudo, basicamente. Se você quiser passar apenas um pincel, o conselho é o pastel macio, porque o pastel macio funciona muito bem. Eu estava achando fazer um degradê aqui bem simples na pele. Um pastel macio, pra vocês terem noção, o pastel macio é muito bonito. Tá vendo? Pele que você me utiliza. Passando aqui o pastel macio. Nós diminuindo um pouco. Aumentando um pouco a saturação, mudando na matriz. Você pode estar reparando que ficou bem bonito. Logicamente você vai estar diminuindo um pouco mais a opacidade, ou aumentando ele do seu ponto de vista, ou o que você quiser fazer. E passa assim, mistura bem melhor os tons, tá vendo? Mistura bastante os tons. Logicamente isso que eu estou utilizando é assim. Tem que utilizar pastel macio. E mistura bastante legal, tá vendo como eu fiz a pele? Logicamente os tons estão perfeitos porque eu estou fazendo muito rápido, somente para exemplificar. Outros pincéis que pode estar utilizando, esses agora para esboço, é o lápis 1 e lápis de modificação. Já está aparecendo o QR Code de ambos. Esse aqui, o que é o primeiro, eu normalmente utilizo para fazer line art. A primeira line art. Escolho um tom de azul e vou desenhando, esboçando, com tranquilidade do mundo. Isso que eu termino a line art. Eu quero fazer um cabelo que sobrepõe o olho, por exemplo. Fazendo aqui, tá vendo como fica tudo parecido. Por isso eu utilizo esse pincel aqui. A gente diminui um pouco mais o tamanho. Eu consigo fazer, ó, com muita precisão. A gente tem que baixar um pouco a opacidade. E esse pincel normalmente eu utilizo para poder sobrepor a lineagem que eu estou fazendo. Eu vou fazer o cabelo, por exemplo, e o cabelo cobre um pouco do olho. Então a gente utiliza esses 2 pincéis para estar fazendo a lineagem. Esse é o primeiro esboço, e o segundo esboço eu faço com esse lápis aqui. Caneta de filtro, caneta de pastel macio. Funciona exatamente como um pastel macio normal, mas com uma opacidade reduzida. A única modificação que tem nele, daqui do pastel macio para esse, é a opacidade que eu aumentei um pouco mais. Modifiquei algumas coisas, deixa eu ver aqui o que eu tinha modificado. Eu aumentei um pouco mais a opacidade, mas a opacidade aqui está igualzinho ao pastel macio. É um pincel que eu não necessariamente utilizo, né? Mas é para fazer line art basicamente também. E se você quiser utilizar, vai estar aparecendo o QR Code. O pincel é a caneta de desvanecimento. A caneta de desvanecimento funciona exatamente como um pastel macio, mas é muito mais precisa. Por exemplo, deixa eu estar apagando aqui. Funciona para poder fazer degradê. Deixa
Deixa eu estar fazendo um degradê bem simples para vocês entenderem como funciona. É um pincel muito fácil de fazer degradê, apenas pegando uns tons um pouco mais simples. Olha só o degradê que eu fiz. Simples, realmente simples. Tá vendo aqui o desvanecimento. Olha só como ficou perfeito. Logicamente eu utilizo para poder fazer fundo, outras vezes eu utilizo para fazer cabelo. Mas o que eu mais utilizo na maioria dessas partes atualmente é esses dois pincéis: pincel quadrado e pincel de aspecto. Ambos eu utilizo para poder fazer boa parte do desenho. Por exemplo, o cabelo desse desenho eu utilizei esse pincel. Algumas outras partes eu utilizo ele, porque realmente são muito parecidos realmente, que dá um aspecto realmente de anime. E o aerogrifo é sempre utilizar basicamente para aplicar um tom. Por exemplo, eu quero deixar a bochecha mais rosada, eu pego um tom de rosa, baixa saturação e vou clicando até ficar bem parecido. Não como ficou rosado, acho que a gente pode estar passando com mais força, com a opacidade já está reduzida, fica bem bonito. Ou também gosto de usar esse pincel aqui também, esse pincel que eu te mostrei na primeira vez. Deixa eu estar diminuindo um pouco mais a opacidade, clicando e aqui para borrar, vendo como ficou bem parecido. E agora vamos para o brilho. Vamos para o cabelo. O cabelo realista, eu estou fazendo um cabelo aqui, para arrumar o cabelo. Deixa eu botar uma mostrando para vocês. Está aqui no tapado só para mostrar para vocês. Praticamente não sei se esse cabelo vai ficar bom, mas vou mostrar. Esse pincel cria efeitos de fios. E logicamente são vários pincéis que eu normalmente utilizo. Tem esse que eu uso mais para detalhe, esse aqui mais pro grosso, por exemplo. Quero fazer um tom mais de cabelo mesmo. Vou aumentar um pouco mais a pistache para vocês verem como fica bonito. Tá vendo? Logicamente não vai ter que seguir o cabelo, a ordem do cabelo, né? Mas já entendem mais ou menos, tá vendo? Um dos pincéis, como tá aparecendo aí no QR Code, você está clicando e baixando o pincel. Lembrando rapidão, só clique em importar e você coloca o QR Code. Agora aí vai estar aparecendo a sequência de todos os brilhos, pelo menos os principais brilhos que eu utilizo para poder fazer o desenho em si. Logicamente não vai estar aparecendo todos, mas se tiver algum que não apareceu, é só você ver o nome e procurar aí na ferramenta de busca. Também com a textura também funciona. Outros pincéis que esse que eu utilizo bem mais, esse já está aparecendo no card, que funciona mais para brilhos mais simples. Eu boto em branco ou em um tom com baixa saturação e consigo criar. Deixa eu estar diminuindo um pouco mais aqui, tá vendo? Olho bem colorido. E de perto fica estranho, mas de longe, tá vendo como fica colorido, brilhante. E normalmente eu utilizo em todos esses pincéis aqui de brilho. São muitos pincéis de brilho, muitos mesmo. Esse que eu normalmente utilizo aqui na parte de baixo, para fazer reduzida. Não, é esse aqui que a gente utiliza aqui na parte de baixo para dar um brilho diferenciado. E esse aqui, que é outro pincel que eu normalmente utilizo, que esse aqui eu utilizo com suprimento de opacidade, que é basicamente poder fazer pixel art. E fazer um pixel art com esse pincel aqui, logicamente já tá diminuindo para 1. E basicamente esse é um pincel focado totalmente em pixel art. Então se você quer fazer pixel art, é um pincel perfeito. Logicamente a única variação que ele vai ter do pincel original do Bispaint é a questão da opacidade, que mexeu um pouco. E basicamente esse, já passou o QR Code. E basicamente também foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, tiveram qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou estar respondendo com toda a educação do mundo, porque afinal de contas eu sou seu professor. E um abraço a longa distância e até a próxima. Fui!